Bom dia a todos, que a paz do Senhor possa estar em nossos corações, amém? Hoje nós iremos falar sobre esse tema, Jesus, aquele que faz maravilhas. Jesus faz maravilhas, irmãos? Uma pergunta. Sim? Amém? Que você e eu reconhecemos que Cristo faz maravilhas. Contudo, alguns estudiosos e religiosos da época em que Jesus viveu, vamos colocar aqui os fariseus, alguns deles não viam Jesus como aquele que fazia maravilhas. Jesus, por vezes, acabava de curar uma pessoa e os fariseus estavam com ódio no coração, com inveja, querendo matar Jesus. Diante de uma maravilha, nem todos reconhecem que Jesus é aquele que faz maravilhas. Que nós possamos abrir o nosso entendimento e ser as pessoas que crê que Jesus é aquele que faz maravilha. Ele estava ensinando as pessoas. O capítulo 5 de Mateus inicia o tão conhecido, nosso Sermão do Monte. E após esses ensinamentos, Jesus desce do monte. E aqui a gente vai ver um primeiro encontro que Jesus vai ter com uma primeira pessoa, a pessoa que estava doente com lepra. Vamos ler, versículo 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Sabe, irmãos, um leproso, naquela época, ele era isolado da sociedade. Então, o texto não vai falar aqui exatamente o que eu vou dizer, mas a gente consegue entender que aquele leproso, ele esperou uma boa oportunidade para poder se aproximar de Jesus, porque ele não poderia estar no meio daquelas outras pessoas que estavam perto de Jesus. Jesus estava ensinando uma multidão. Como é que um leproso ia se aproximar ali para falar com Jesus? Ele não ia conseguir. Então ele esperou um momento, uma oportunidade. E quando Jesus desceu, eis que esse leproso se aproximou de Jesus e adorou a Ele. E aí eu gostaria que a gente pudesse hoje meditar, não da perspectiva do milagre em si, porque nós cremos que Jesus faz milagres, amém? Você crê nisso? Crê? Nós cremos que Jesus tem poder para curar e para fazer milagres. Mas eu gostaria que a gente pudesse entender o que Jesus viu nessas pessoas e como elas se colocaram diante do Senhor. Que aqui é o ponto onde a gente vai ver as maravilhas de Deus. Como essas pessoas reconheceram Jesus e as maravilhas que Ele poderia fazer. E ele se aproximou de Jesus. E uma pergunta que eu gostaria que a gente fizesse para nós mesmos: o quão próximo de Jesus nós estamos? O quão próximo de Jesus nós estamos buscando estar, se aproximar dele? Às vezes você pode pensar: não, mas na minha vida não acontece nada.
Será que nós estamos nos aproximando de Jesus o suficiente para que Ele possa realizar maravilhas nas nossas vidas? Ele se aproximou de Cristo, mas com qual objetivo? Em seguida ele fez o quê? Adorou a Jesus. Ele não foi chegando: ei, Senhor, eu tenho lepra, me cura. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero me casar. Ele não veio com pedidos. Ele veio e adorou. É assim que nós temos que se aproximar de Jesus para adorar a Ele, independente das circunstâncias. Se aproxime, irmão, adore Ele. É isso que eu aprendo com esse leproso. E ele fala: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Essa pergunta que o leproso faz, eu não diria uma pergunta, né? Ele fala, ele comenta: Senhor, se tu quiser, pode me purificar. Eu não sei a origem dessa palavra purificar, irmão, no grego, né? No texto original. Mas eu posso entender isso como algo mais profundo do que a própria cura física. Porque de repente nesse momento, e eu creio que Jesus ele vê isso nesse leproso, o purificar é para além da cura física, irmão. É purificar de todo o mal que está em nós. Porque a nossa natureza, ela é tendenciosa para o mal. E se a gente não entender essa verdade, corremos o risco de cair. Porque a nossa luta é contra a nossa natureza. É o que eu aprendo na palavra, que o espírito milita contra a carne contra o espírito. Então, o Senhor pode nos purificar, irmão. Não importa o que você fez no seu passado, não importa como você esteja agora, Jesus pode te purificar, fisicamente e espiritualmente. E Jesus, no versículo 3, estendendo a mão, tocou e disse: quero, seja limpo, fique limpo. Irmão, isso é algo tão incrível que um judeu não podia tocar em quem tivesse com lepra, que ele ia ser contaminado, ele ia ser considerado impuro. Mas o poder de Cristo é tão grande que ele não fica impuro, ele cura as impurezas. Consegue imaginar isso? E é algo tão grandioso esse cuidado de Cristo conosco, que ele ainda fala no versículo 4, na parte final do versículo: vai, mostra ao sacerdote, faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, além de Cristo curar aquele leproso, além de Cristo purificar ele, salvar ele, Cristo ainda o introduziu dentro da comunidade. Porque após fazer esse procedimento de passar pelo sacerdote, o sacerdote ia verificar, realmente você está limpo, ele ia ser inserido novamente dentro da comunidade de Israel. E Cristo ele faz isso conosco, irmão. Além de nos tirar das trevas, nos tirar do lamaçal, nos banhar, nos colocar na luz,
Ele ainda nos dá uma família tão maravilhosa que estamos vendo aqui, a igreja dele.